Olá, eu sou Geraldo, professor de História do Brasil do IBAM. E hoje nós vamos falar sobre outras atividades econômicas no Brasil no período colonial. Na última aula nossa nós falamos sobre a mineração. Então agora nós vamos falar sobre outras atividades. É muito importante nós pensarmos o seguinte: as duas principais atividades econômicas que se teve no Brasil no período colonial foram o quê? A cana-de-açúcar e a mineração. Mas teve outras atividades que elas foram de grande importância para a fixação, para a ocupação de determinadas regiões do Brasil e até para a sustentação das pessoas nessas regiões de ocupação. Então, alguns lugares se colocam atividades complementares, mas foram muito importantes para o Brasil. Nós vamos discutir aqui algumas dessas atividades hoje, ok? Nós vamos começar discutindo a pecuária. Bom, primeira coisa que nós temos que pensar: o boi é um animal nativo daqui do Brasil? Não, o boi não é um animal nativo daqui, foi trazido. Então, inicialmente, qual que era a utilização do boi no Brasil? O boi era utilizado inicialmente como força motriz e transporte. Então, o boi era utilizado como força motriz nos engenhos, para mover os engenhos de cana-de-açúcar, e transporte, carro de boi. Por exemplo, o açúcar era transportado em caixas até litoral, onde que eles eram embarcados nos navios, era transportado em carro de boi. Então, inicialmente isso. O interessante é que o número de cabeças de gado começou a crescer demais. Isso começou a atrapalhar a cana, porque imagina a plantação de cana e o boi vivendo no mesmo espaço. Então isso começou a gerar um problema para Portugal, uma vez que Portugal lucrava muito mais com o quê? Com a cana-de-açúcar do que com a pecuária. Diante desse quadro, Portugal baixou uma norma, uma lei, proibindo a criação extensiva de gado no litoral. Numa faixa de 80 quilômetros do litoral, era proibido a criação extensiva de gado. Então esse gado se desloca para o interior. É interessante pensar isso, que a pecuária é uma atividade que ela vai favorecer o quê? A interiorização do território. Então, no período colonial, período da República Velha é outra região e atualmente a pecuária se desenvolve muito numa outra região do Brasil. Hoje o centro-oeste, caminhando até ali para o norte do Brasil. Mas no período colonial, qual que foram as duas regiões prioritárias que mais se desenvolveu a pecuária no Brasil? Olha que interessante isso. O sertão nordestino, o sul do país. Sertão nordestino e sul do país. Uma coisa interessante que nós temos que pensar: quando a gente fala em sul do país, onde que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essa região, na época, no período colonial, não pertencia a Portugal. Pertencia a quem? A Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, tá ok? Essa região pertencia à Espanha. Ou seja, quando Portugal estimula a pecuária ali, é uma forma de ocupar essa região que, por um tratado feito entre Portugal e Espanha, em 1494, essa região deveria ser da Espanha. Só que como a Espanha não estava ocupando essa região, a Espanha estava ocupada com outras regiões da América, Portugal se aproveitou de uma ausência de espanhóis ali e estimula a pecuária ali para ocupar essa região. É muito importante você pensar isso. Todo o processo de ocupação do território brasileiro, ele sempre esteve ligado a alguma atividade econômica. Era necessário ter alguma atividade econômica para fixar o homem ali naquela região. Então, é uma informação de extrema importância. Todo o processo de ocupação do território brasileiro no período colonial esteve ligado a alguma atividade econômica. Para ocupar determinadas regiões, tinha que ter alguma atividade econômica para fixar o homem nessa região. Bom, além da pecuária se desenvolver no sertão nordestino e no sul do país, uma coisa interessante para se pensar é o seguinte: a pecuária do sul ela vai levar uma vantagem. Por quê? Região plana, diferente do nordeste, então dá um gado de melhor qualidade, não faz muito esforço. E um outro detalhe: o sul do país estava mais próximo da região mineradora do que o sertão nordestino. Então, quando você tem a mineração, que nós já discutimos isso numa aula passada, tem um crescimento populacional ali, você forma um mercado consumidor para a pecuária, gado de corte. Então, a pecuária do sul ela leva uma vantagem pela própria topografia do terreno, ser plano, então dá um gado, um boi de melhor qualidade, que é a carne mais macia, e porque está mais próximo do principal mercado consumidor interno, que é a região mineradora. Detalhe: os dois principais produtos da pecuária, carne e couro. Nesse momento histórico, está predominando o gado de corte.
Então a carne e couro eram os dois principais produtos, que eram voltados tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Às vezes o aluno pergunta para mim assim, mas o professor, como é que vai exportar carne? Naquela época não tinha navios frigoríficos. Exatamente, mas o boi, eu comecei a aula falando assim, o boi é um animal nativo daqui? Não, ele veio para aqui. Veio como? De navio. Então quando nós exportávamos o couro, tudo bem, você podia matar o boi, tirar o couro e levar. Quando se exportava era carne, a gente mandava para fora o boi vivo, de navio. Tranquilo? Então uma atividade que ela era voltada tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A mão de obra. Qual que era a mão de obra predominante na pecuária? Olha interessante. Mão de obra assalariada livre. Por que nós temos que pensar isso, gente? Porque o boi era criado em campo aberto, pasto aberto. A principal mão de obra no Brasil no período colonial era a mão de obra escrava africana. Na cana-de-açúcar era, na mineração era. Só que no caso da pecuária, se você usa o escravo criado em campo aberto, o que vai acontecer? Esse escravo pode fugir e ainda levar boi seu. Então, se você usa escravo, você teria que pagar alguém para tomar conta do seu escravo. Então, era preferível na pecuária simplesmente pagar a pessoa para tomar conta do boi. Mas como que era feito esse pagamento? Existe o chamado pagamento in natura. O que é isso? O cara recebia em boi. Ah, sim, ele recebia em boi, tá? É interessante por quê? Porque a pecuária é uma atividade que favorece o quê? A mobilidade social. Eu começo trabalhando para alguém como vaqueiro e faço um acordo, ó, para cada 3 bezerros que nascer, um é meu. Ou então, a cada 1 ano de serviço eu ganho um bezerro, ou 1 ano e meio. O que é interessante isso? Eu começo trabalhando para alguém e aos poucos eu monto o meu próprio rebanho. Então a pecuária foi uma atividade econômica que favoreceu o quê? Mobilidade social, tá? O cara começa como trabalhador e pode montar seu próprio rebanho. Aí é interessante nós pensarmos o seguinte, olha, eu já sei que a pecuária veio para aqui como força motriz nos engenhos e transporte, eu já sei que cresceu muito o número de cabeças de gado, eu já sei que teve um deslocamento para o interior, então foi uma atividade que favoreceu a interiorização do território, eu já sei qual que era a mão de obra predominante, que era a mão de obra assalariada livre, né? Não estou dizendo que não houvesse trabalho escravo na pecuária, mas o predomínio era de trabalho assalariado livre. Já sei do pagamento in natura, que favoreceu mobilidade social. Mas, acompanhando todas as nossas aulas, você já viu na aula passada que nós falamos sobre o declínio da cana-de-açúcar. E nós falamos sobre o declínio da mineração. Como vai se dar o declínio da pecuária? Não temos o declínio da pecuária no período colonial. A pecuária é uma atividade que ela cresceu tanto que, inclusive, atualmente, o Brasil tem o maior rebanho de gado de corte do mundo. Né? O Brasil só perde no rebanho de gado para a Índia, porque lá boi é um animal sagrado, não se mata. Mas o Brasil tem o maior rebanho de gado de corte do planeta, ou seja, foi uma atividade que ela cresceu continuamente. Teve alguns momentos de crise, vaca louca, algumas coisas, mas no período colonial não tem isso. É uma atividade que ela está, desde que implantou aqui no Brasil, em constante expansão. É muito interessante pensar isso. Nós temos uma tendência a imaginarmos ciclos econômicos no Brasil colônia. É muito comum livros mais antigos falar isso. Ciclo do açúcar, ciclo do ouro. E qual que é a ideia de ciclo? Uma atividade que vem, cresce, entra em declínio, acaba e começa uma outra atividade, cresce. Isso é perigoso, porque várias atividades econômicas elas vão coexistir. Por exemplo, a pecuária ela coexiste tanto com a cana-de-açúcar quanto com a mineração. Aliás, ela não só coexiste, como ela se relaciona. Olha que relação interessante. Com relação à cana-de-açúcar, né, a pecuária ela traz problemas para a cana-de-açúcar, por isso que ela se desloca para o interior. Com relação à mineração, a pecuária é favorecida, porque a mineração favoreceu o crescimento populacional, gerando mercado consumidor para a pecuária. Então, olha a relação da pecuária com a cana-de-açúcar e com a mineração. Ok? Então, nós vamos agora continuar vendo outras atividades importantes no período colonial. Uma outra atividade muito importante foram as chamadas o quê? Drogas do sertão. As drogas do sertão. Bom, nós primeiro vamos trabalhar, né, com essa nomenclatura, esse termo, até para não ficar equívocos, né?
Porque quando a gente fala drogas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma coisa meio pejorativa, né? São substâncias ilícitas. E não necessariamente. Quando você vai numa drogaria, por exemplo, você vai comprar remédio. Então, droga é qualquer substância que provoca alteração no nosso organismo. Ou seja, o remédio é um tipo de droga. Ele provoca alteração no nosso organismo. E sertão é porque é interior. Então, por que esse nome? O que eram as drogas do sertão? As drogas do sertão eram produtos nativos da região amazônica. Quais eram esses produtos, Geraldo? Por exemplo, castanha do Pará, guaraná, cacau, tipos de pimenta, por exemplo. Ah, mas por que ainda assim esse nome drogas? Porque esses produtos eram utilizados para fins terapêuticos, ou seja, eles eram utilizados na Europa, que eram produtos voltados para o mercado externo, tá? Eles vão ser exportados. Então eles eram usados como remédio, tá? Claro que não tem comprovação científica disso, mas na época se acreditava que eles tinham função terapêutica. O guaraná, por exemplo, é um estimulante, né? Já tomou guaraná para ficar mais ativo, mais desperto, mas na época acreditava que tinha funções terapêuticas, por isso drogas. E do sertão porque está no interior. É um outro conceito importante. O aluno tem mania de pensar em sertão sempre como nordestino, que é o que a gente mais fala, sertão nordestino. Não. Tinha um livro do Guimarães Rosa chamado Grandes Sertões Veredas, que trata de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Então a palavra sertão significa interior, né? Então drogas sertão, porque eram produtos que eram utilizados como remédio na Europa, estavam numa região interiorana, a região da floresta amazônica. Muito interessante pensar isso, porque são justamente as drogas do sertão que vão dar início ao processo de ocupação da região amazônica. É a primeira atividade econômica que vai levar o homem a começar a ocupar a região da floresta amazônica. Entenda que eu estou falando homem, esse europeu, o português que vem para aqui, o próprio brasileiro que nasce aqui. Claro que você tem que lembrar que na floresta amazônica já existia homens lá, os índios viviam lá, né? Mas esse processo de ocupação ali de outros povos vai se dar com as drogas do sertão, ok? Qual que era a mão de obra utilizada nas drogas do sertão? Olha que interessante isso aqui, olha. Mão de obra indígena controlada pelos jesuítas nas missões religiosas. Missões ou também chamadas de reduções. Muito interessante isso aqui, que nós vamos trabalhar com algumas ideias interessantes. Em primeiro lugar, a mão de obra predominante é indígena. Eu acho que isso não é problema para você, né? Meio da floresta amazônica, quem conhece bem a floresta amazônica? O índio, tá ok? O índio conhece bem. Então, essa mão de obra é indígena. Ok, Geraldo, mas ela é escrava ou assalariada? Nenhuma nem outra. Olha que interessante. Não pode ser escrava. Porque como é que você coloca o seu escravo para entrar para o meio da floresta amazônica? Porque era uma atividade extrativista, não tinha plantação. Você entra para o meio da floresta e colhe. Então é extrativismo. Então não tem como ser escravo, porque como é que o escravo vai entrar para o meio da floresta, depois vai voltar e falar, não, pode me manter preso, eu gosto. Não tem como, ele vai fugir. Não era mão de obra assalariada, porque os jesuítas não pagavam para os índios. Então como que funcionava? Os jesuítas construíam aldeamentos, né? Aldeias onde eles viviam com os índios, ali eles catequizavam os índios. Esses aldeamentos eram chamados de missões ou reduções. Missões religiosas ou reduções indígenas. Então eles construíam esse aldeamento e ali faziam o trabalho da catequese. Esse índio que vive ali, que começa a gostar do jesuíta, ele entra para a floresta e colhe, porque é uma atividade, o quê? Extrativista. Então ele colhe castanha, guaraná, pimentas, cacau, leva para a aldeia. Levava para a aldeia e os jesuítas vendiam esses produtos. Ganharam muito dinheiro, porque era uma atividade muito lucrativa. Na Europa, essas drogas do sertão eram chamadas de especiarias americanas. Então gerou uma fonte de riqueza muito grande. No caso das drogas do sertão, dá para nós falarmos como que ela entrou em declínio. Ah, é? Como que ela entrou em declínio? Houve a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas foram expulsos não só de Portugal, tá? Como de todas as colônias portuguesas. Ah, por que isso, professor Geraldo? A gente vai discutir isso numa outra aula quando eu falar do Marquês de Pombal,
tá ok? Nós vamos discutir. Até é bom para continuar nos acompanhando nas nossas aulas, tá? Os jesuítas foram expulsos e aí os índios ficaram desmotivados a fazer isso, a colher esses produtos. Eles colhiam porque gostavam do jesuíta. Então a atividade entra em declínio por volta de metade do século XVIII, quando se tem a expulsão dos jesuítas, ok? Houve até tentativa de criar casamentos interétnicos. O próprio Marquês de Pombal, nós vamos discutir isso depois, que expulsou os jesuítas, ele estimula a ida para lá de brancos para se relacionar com os índios, casar e tentar manter essa atividade, mas não vai funcionar bem. Mas a grande importância das drogas do sertão, repetindo, é o início do processo de quê? De ocupação da região da floresta amazônica, tá ok? Então foi uma outra atividade que teve uma importância grande nesse processo de ocupação do Brasil, esse Brasil que é tão grande, né? E no próprio processo de expansão territorial, né? Porque a floresta amazônica está também além da linha de Tordesilhas, ok? Outra atividade importante, o algodão. Bom, primeira coisa, o algodão aí sim, ele é nativo da América, ou seja, já existia algodão aqui. No caso dos índios, por exemplo, eles comiam caroço de algodão, dizem que é nutritivo, se é gostoso eu não sei, mas dizem que é bastante nutritivo, né? Mas nós sabemos que a utilização principal do algodão é o quê? Para a indústria têxtil, né? Para a produção de tecido, tá ok? Então, qual que vai ser a principal região produtora de algodão no Brasil? No período colonial, Maranhão. Tá? Período colonial, Maranhão. Fala assim, não tem como esquecer isso. Produção de algodão é no Maranhão. Vai errar? Não. Eu brinco e falo assim, se errar, leva cocão. Olha a riminha. Você não vai esquecer isso jamais, não é? Produção de algodão no Maranhão. Vai errar? Não, professor. Se errar, leva cocão. Tá ok? Então, principal região produtora. Qual que era a mão de obra predominante na produção de algodão? Escrava africana. Mão de obra escrava africana. Era a mão de obra predominante, tá ok? Né? Além disso, o algodão era um produto voltado para o mercado interno e externo, os dois. Né? Se nós pensarmos no século XVIII, quem que vai ser o maior consumidor de algodão do planeta? Inglaterra, por causa da Revolução Industrial. Mas mais para frente você começa a ter produção de tecido em outros lugares da Europa também. Então a demanda por algodão vai crescer. O algodão nosso ele levava uma desvantagem em relação ao algodão do sul dos Estados Unidos. Que o do sul dos Estados Unidos é de melhor qualidade que o nosso, tá ok? Então o grande fornecedor de algodão para a Inglaterra era o sul dos Estados Unidos. Só que nós temos que nos lembrar que entre 1775 e 81 vai acontecer uma guerra, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ora, vamos pensar. Os Estados Unidos foram colonizados por quem? Pela Inglaterra. Então eles estão em guerra com quem? Com a Inglaterra. Então se eles estão em guerra com a Inglaterra, eles não vão fornecer algodão para a Inglaterra. Eles estão em guerra os dois, Estados Unidos e Inglaterra, né? Se você observar essa data aqui, ó, a data da Guerra de Independência, é justamente o momento que a Inglaterra está passando pela sua o quê? Revolução Industrial. Ou seja, é um momento que ela precisa de muito algodão. Onde que ela vai buscar algodão? No Brasil. Então, durante esse processo de guerra de independência, e a Inglaterra está vivendo a sua Revolução Industrial, por exemplo, o algodão brasileiro ele leva vantagem, porque aí ele passa a ter um mercado mais amplo, que é o mercado inglês. Tá ok? Um outro momento que não está dentro do período colonial, mas que vale a pena a gente fazer o gancho aqui e falar, é uma outra guerra que acontece lá nos Estados Unidos. A chamada Guerra de Secessão. 1861 a 65. Então, a chamada Guerra de Secessão, também chamada de Guerra Civil Americana, tá ok? Guerra Civil Americana. Então, durante esse período de 1861 a 1865, está acontecendo uma guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos. O norte industrializado, o sul agrário. O norte dos Estados Unidos, defensor do abolicionismo. O sul, defensor do escravismo. Então vai ter uma guerra entre o norte e o sul. E durante essa guerra você tem destruição de fazendas de algodão, tá? Só que justamente nessa data também, o que está acontecendo na Europa? A segunda Revolução Industrial. Ou seja, a indústria em vários outros países da Europa agora, não só na Inglaterra, crescendo, expandindo. E a indústria têxtil precisa de quê? Algodão. Onde que eles vão buscar algodão? No Brasil, por exemplo. Então são dois momentos que o nosso algodão ganha um impulso grande. Durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos e durante a Guerra Civil ou Guerra de Secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Foram dois momentos que o nosso algodão ganhou um impulso grande. Tá ok? Então tá aí o algodão como atividade importante também.
No caso do Brasil, eu disse que o algodão ele era voltado para o mercado interno e externo. No caso do Brasil, qual que era a utilização? Ora, as elites no Brasil usavam tecidos importados, vindos de fora. Mas o escravo, a elite não vai comprar tecido importado para fazer roupa de escravo. Então as roupas de escravo eram feitas de algodão grosso, cru, né? Sacos para transportar alimento. Então o algodão era utilizado para fazer isso, ou saco para transportar alimento ou roupa de escravo. Então tinha uma parte da produção que era voltada para o mercado externo e uma parte que era voltada para o mercado interno. Vou falar agora de dois outros produtos interessantes. Tabaco e cachaça. Por que esses dois produtos são interessantes? Porque o tabaco e cachaça, eles eram utilizados como moeda na aquisição de escravos na África. Olha que interessante, eu tenho mania de brincar e falar assim, quem introduziu o alcoolismo e o efizema pulmonar na África foram os europeus. Os europeus trocavam tabaco e cachaça por escravos lá na África. E o que é interessante pensar? A mão de obra utilizada aqui no Brasil para produzir tabaco e cachaça era escrava. Então, olha a própria escravidão se reproduzindo. Usava-se o escravo para produzir tabaco e cachaça, utilizava esse tabaco e cachaça para trocar por mais escravos ainda na África. Olha que interessante. Principal região produtora de tabaco do Brasil, Recôncavo Baiano, Bahia, período colonial. Era a principal região produtora de tabaco. Já a principal região produtora de cachaça era o Rio de Janeiro. Na verdade, uma coisa que nós temos que pensar, todo engenho que produz açúcar produz também cachaça, porque havia consumo interno de cachaça. Tanto senhores de engenho, como por exemplo os próprios escravos. Era comum o escravo ter uma dose diária de cachaça, né? Então tinha um consumo interno, e as pessoas no geral. E tinha esse que era voltado para adquirir mais escravos lá na África. Então todo engenho produz açúcar e produz também cachaça. Só que existia na região do Rio de Janeiro, tá, engenhos que produziam somente cachaça. Para isso, para trocar por escravos lá na África. Então era um negócio muito lucrativo também. Então duas atividades interessantes. Inclusive, nessa lógica, no caso da cachaça, o Brasil continua hoje ainda o maior produtor e maior consumidor de cachaça. Então é uma bebida que ela faz parte até da cultura brasileira, uma bebida típica do Brasil, né? Então tem a ver muito com a cultura do brasileiro, né? Um produto de grande consumo aqui e o Brasil é o maior produtor, né? No período colonial tinha grande exportação, hoje ainda se exporta para alguns países da Europa, mas no período colonial o principal mercado nosso era a África, né? Na troca de escravos. Então duas atividades também interessantes. Aí nós temos várias outras atividades, agricultura de subsistência, tinha pesca de baleia, né? O óleo de baleia era usado como combustível para queimar, iluminar, né? Então várias outras atividades. Essas são as principais atividades econômicas durante o período colonial. Na nossa próxima aula, nós iremos discutir a administração, né? Processos, estruturas administrativas que foram implantadas no Brasil por Portugal. Não deixem de assistir nossas próximas aulas. Um abraço!